Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Pode se assentar. Irmãos, é interessante nós observarmos nesse texto que o discipulado dos nossos irmãos tessalonicenses, ele ficou reconhecido por onde ia. O discipulado deles foi reconhecido como modelo, como nós lemos no versículo 7. Por quê? Porque eles foram verdadeiros imitadores daqueles que os discipularam e imitadores também, principalmente, do Senhor Jesus. Eles não só imitaram, mas a palavra que eles receberam, o discipulado, o ensino que eles receberam em meio a momentos difíceis, em meio a uma tribulação, mas não de qualquer maneira. Eles receberam, como nós lemos no final do versículo 6, com gozo ou alegria do Espírito Santo. E por conta disso, a forma como eles foram discipulados, a forma como eles serviram ao Senhor, a forma como eles foram autênticos discípulos de Cristo, é que o discipulado deles, como eles praticavam a fé cristã, foi reconhecida a muitos locais distantes. Eles não só viveram a fé, como a fé deles influenciou e edificou e fortaleceu a outras pessoas. Só que no manual para discípulos de Cristo, o pastor e missionário Alan Capriles, nosso pastor, ele diz o seguinte: discipulado significa o processo pelo qual se dá a formação de um discípulo de Cristo. Mas atenção, discípulo de Cristo. Essa ênfase é necessária, pois atualmente alguns novos convertidos são induzidos a pensar que são discípulos de quem os está ensinando. E isso acontece muito por aí. Meu discípulo, na verdade não, é o discipulando, aquele que você está ensinando a palavra de Deus. E ele continua: isso é um grave equívoco que precisa ser evitado. Um discípulo é alguém que pretende ser imitador do seu mestre, seguindo o seu exemplo. Um cristão amadurecido no Evangelho pode até ser o bom referencial. Nós podemos ser bons referenciais para aqueles que nós estamos ensinando, mas em última análise,
é a Cristo que temos que seguir e imitar, pois Ele é o nosso verdadeiro mestre. Interessante que o texto que nós lemos, no versículo 7, a palavra diz exatamente isso. A Bíblia não mostra para a gente que eles foram imitadores de Paulo, ou de Timóteo, ou de Silvano, Silas, né? A Bíblia fala que no mesmo versículo, que eles foram sim, imitadores, tiveram como referenciais aqueles que os ensinaram na fé, os edificaram na fé, mas que eles foram imitadores do Senhor Jesus Cristo. E isso não pode sair da nossa cabeça. Você e eu, amados, precisamos ser imitadores do Senhor Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Abra, por favor, Mateus 28. Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 28. É um texto muito conhecido nosso. E você precisa ter fresco na sua mente isso aqui que nós vamos ler. Por quê? Porque nós lemos nesse texto claramente que a conhecida e, no meu entendimento, pouco vivida grande comissão, ela se desdobra em duas ações principais. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, do século. Amém? Então, antes do Senhor dar a comissão, eu lembro que, há uns meses atrás, ministrando uma palavra, não me lembro exatamente agora qual, eu li esse texto como texto base, e esse texto base, eu estava explicando que antes do Senhor delegar a missão de entregar a tarefa de fazer discípulos, Jesus ele garantiu a vitória. No versículo 18 ele fala: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ou seja, vão, porque eu tenho todo o poder. Vão fazer discípulos, porque eu vou garantir, porque todo o poder está em mim. Todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra estão sobre mim. E esse texto fazia uma referência a algo profético no livro de Daniel, onde no final dos tempos, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, nós precisaríamos ser aqueles que perseverariam em estar firmados em Cristo Jesus. No contexto dos últimos dias, da atuação do espírito do anticristo e na manifestação em pessoa do próprio anticristo, nós, como igreja, precisávamos compreender que a vitória já está garantida, porque Jesus declarou isso: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, dentro desse contexto, Jesus delega a missão. A missão é: façam discípulos de todas as nações. E como é que se desdobra essa missão? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a primeira coisa. E como é que eu ou você podemos batizar alguém? Quando essa pessoa é alcançada pela pregação do Evangelho. Então nós vemos que isso se desdobra em alcançar pessoas com a pregação do Evangelho, e aí batizando aqueles que creem. Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando Jesus delega aqui, Mateus 28, versículo 19,
batizando-os, a forma de fazer discípulos batizando, implicitamente ele estava dizendo: vão, preguem o evangelho, anunciem a verdade e, anunciando a verdade, vocês vão os batizar. Essa é a primeira característica de um discipulado. Como fazer discípulos? E, em segundo lugar, ensinar as pessoas alcançadas de modo que elas obedeçam os ensinos de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, fazer discípulos é nós pregarmos o evangelho, e isso se desdobra de várias maneiras, e nós ensinarmos as pessoas a que elas guardem os ensinamentos que o Senhor nos ordenou. Você vai ver ao longo dessa aula que isso fala diretamente comigo e com você, não importa se no contexto eclesiástico, dentro aqui de onde a congregação se reúne, mas principalmente lá fora. Às vezes nós nos equivocamos, irmãos, em achar que fazer discípulo é nós estarmos somente unidos a algum ministério na nossa igreja local, na nossa congregação, e por esse ministério nós ganharmos vidas para Jesus e ensinarmos essas pessoas. É um equívoco, porque quantas vezes o Senhor não coloca pessoas ao nosso lado, no trabalho, na vizinhança, na família, para que essas pessoas sejam discipuladas por nós. Quantas pessoas você já não ensinou a palavra de Deus? Quantas pessoas você não chegou, olha, a Bíblia ensina isso, isso, isso. Quantas pessoas não recorreram a você, sabendo que você era a fonte da palavra de Deus, fonte da voz de Deus para a vida dela, de como ela deveria agir em determinada situação. E você e eu, pela palavra de Deus, nós ensinamos essas pessoas. Nós estávamos discipulando aquele que creu no Evangelho, claro. Porque se a pessoa não creu no Evangelho, você vai ensinar, mas ela não vai se tornar um discípulo, porque ela não creu no Evangelho. Só que nós precisamos ter essa compreensão, que não é algo restrito, irmãos, a esse ambiente aqui. Nós vamos ver mais à frente que sim, nós como igreja temos ministérios nos quais nós podemos servir a Cristo e juntamente com os nossos irmãos, organizados com nossos irmãos, nós fazermos discípulos. Só que na nossa vida cotidiana nós precisamos assim fazer. Só que o que acontece, irmãos? Ninguém pode ser um autêntico discípulo de Cristo sem a verdadeira conversão e o aprendizado dessa nova vida em Cristo, através do ensino bíblico. Um verdadeiro discípulo de Cristo não pode ser um verdadeiro, autêntico discípulo de Cristo se não houve uma conversão genuína pela pregação do Evangelho, e se não houve o ensino da palavra de Deus, daquilo que Jesus nos ordenou, daquilo que Jesus nos ensinou. Por isso, a missão do discipulado, a tarefa, essa grande comissão que nós lemos em Mateus 28, do 18 ao 20, ela precisa ser a vanguarda, aquilo que norteia, aquilo que vai à frente, que é a ponta de lança de toda a atividade ministerial de uma igreja. Toda igreja e todo discípulo de Cristo, todo cristão, precisa ter como missão fazer discípulos. Isso precisa ser a nossa missão, a nossa principal missão, a nossa missão por meio da qual tudo se desdobra, é nós levarmos outras pessoas a terem um relacionamento pessoal com Cristo. E isso não importa se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um missionário, se você é um diácono, se você é integrante de algum ministério local, ou se você é uma manicure, se você é uma professora, se você é um vendedor, se você é um engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um panificador, um confeiteiro, se você é um programador, se você é empresa, não importa onde nós estejamos, onde nós estivermos, nós estamos lá para que nós sejamos ferramenta de Deus para levar outras pessoas a Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ver aqui
algo estarrecedor e que nós acabamos fazendo parte disso, que nós vamos ver mais à frente aqui. Infelizmente, você e eu, por tantas vezes, nós deixamos de ser aqueles que o Senhor poderia contar para formar outros discípulos. Como Igreja Bíblica Cristã, nós temos isso lá no nosso site, nós definimos assim a nossa missão cristã. Temos por missão expandirmos o reino de Deus em todas as nações, formando congregações que preguem o genuíno evangelho e façam verdadeiros discípulos de Cristo, conforme a pureza e simplicidade dos seus ensinamentos. Qual é a missão da Igreja Bíblica Cristã? Fazer discípulos. Você entendeu? A nossa missão como igreja é fazer discípulos. Por que o nosso pastor está em viagem missionária? Ajudando a organizar, estruturar as congregações, para que as congregações façam discípulos. É por conta disso, essa é a nossa missão. Só que aí, irmãos, existe algo que é a falha na missão da igreja no Brasil, pelo menos. Por quê? Lamentável no Brasil, a igreja tem falhado gravemente na missão de fazer discípulos. O número de cristãos evangélicos no Brasil, e por que cristãos evangélicos? Porque tem espírita que se professa cristão, você sabe disso. O católico se professa cristão. Tem pessoas de outra vertente religiosa que também se professa cristão. Então, segundo, para pesquisa, estatística, precisava ser denominado como cristão evangélico. Então, o número de cristãos evangélicos cresceu 61% em 10 anos, segundo o IBGE, subindo de 26,2 milhões no ano 2000, o que corresponderia a 15,5% da população, para 42,3 milhões em 2010, o que representa 22,2% da população. Um aumento substancial. Nós tínhamos 26 milhões e fomos para 42 milhões, quase que dobrou a quantidade total. E aí, irmãos, em 1991, o que em 2010 nós representávamos 22,2%, em 1991, 9% da população. Quem aqui, em 1991, já era um discípulo de Cristo? Louvado seja Deus, você fazia parte desses 9%. Amém? Agora, até 2010, não haverá um novo censo oficial, porque o censo não é todo ano que o IBGE faz. Porém, existem alguns estudos periódicos que servem para mostrar tendências estatísticas. E muitos desses estudos têm mostrado que o percentual, a quantidade de católicos, porque a maioria, segundo estatística, se professa católico no Brasil, tem a cada ano caído. Esse percentual tem caído, a quantidade tem diminuído. E a perda, eu vou chamar de perda equivocadamente, mas vou chamar. A perda na quantidade de católicos, o percentual aumentou. Então, digamos assim, enquanto se perdia 0,8% em determinado ano, algum tempo depois, essa perda passou a ser a 1,2%. E, ao mesmo tempo que o percentual de cristãos evangélicos tem crescido muito ao longo do tempo. Então, irmãos, com base em um desses estudos, José Eustáquio Diniz Alves, um demógrafo da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, ele afirma que é possível que em 10 ou 15 anos o Brasil não tenha mais a maioria da população católica. Então, existe uma projeção estatística que daqui a 10... Essa informação foi de 2019, se eu não me engano. Daqui a 10 ou 15 anos, se Jesus não voltar até lá, a projeção é de que os chamados cristãos evangélicos sejam a maioria no Brasil. Tem gente que dá glória a Deus por isso.
nós não podemos dar glória a Deus por isso. E você vai entender por quê. Essas estatísticas também têm mostrado que são mais de 4 milhões de evangélicos não praticantes, ou seja, aquele que é convicto e professa, declara que está meio barro, meio tijolo, está meio fora, está meio dentro, está desviado, está afastado do Senhor. Olha, eu sou evangélico, mas não estou firme não, sabe? Eu estou longe, mas o meu coração está lá, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus. 4 milhões. Só que, irmãos, para pensar. 4 milhões que têm coragem de afirmar que estão afastados, ou que nunca foram da igreja, mas são familiares ao evangelho, são amigos de Cristo, mas não são discípulos de Cristo. Eles continuam sendo inimigos da cruz de Cristo. Lembra da pregação do pastor Alan, um mês atrás, mais ou menos? Inimigos da cruz de Cristo. Eles são amigos de Cristo, falam bem de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo. 4 milhões. Mas lembra que em 2010, é claro que em 2020 esse número é maior, só que nós ainda não temos o dado do IBGE. 42 milhões, 42,6 milhões. Para 4 milhões que se declaram não praticantes. 38 milhões são praticantes. Se 4 milhões se declaram não praticantes, por que será que, apesar desses 38 milhões, 22% da população do país, segundo informações de 2010, nós temos visto o que tem acontecido no país? Por que será que nós não temos influenciado a sociedade? Por que será que esses 38 milhões que se declaram cristãos evangélicos não fazem diferença na nossa sociedade? Nós estamos incluídos nesse quantitativo. Por que então que nós não fazemos a diferença na sociedade se somos 38 milhões? Éramos em 2010, hoje muito mais, com certeza, de praticantes. Por quê, irmãos? É óbvio, irmãos. Esses 38 milhões não são cristãos. Esses 38 milhões não são discípulos de Cristo. Essa é a verdade. Apesar de uma quantidade, tem gente que fala, é o melhor momento da igreja brasileira, irmãos. Eu não consigo enxergar isso de coração. Eu tento olhar assim, mas eu não consigo enxergar. Porque eu vejo como a igreja está adormecida, como a igreja está perdida, como a igreja está pregando heresia, vivendo heresia, como nós temos dado péssimo testemunho, e nós precisamos nos incluir, irmãos. Eu lembro de Daniel, por exemplo. Daniel, quando entendeu o tempo do cativeiro estava findando, ele se colocou a orar em cima do Senhor por essa palavra que havia sido profetizada do tempo final do cativeiro. Ele orou confessando os pecados do povo, se incluindo, fazendo parte. Nossos pecados, porque nós fizemos. Então, essa da gente falar, não, porque eles não têm vivido o evangelho. Nós fazemos parte, irmãos. Nós fazemos parte da igreja. Nós não temos vivido o evangelho. Nós, de uma forma geral, como igreja, não somos autênticos cristãos, não somos verdadeiros discípulos de Cristo. Então, irmãos, infelizmente, é muito comum nós encontrarmos pessoas que frequentam os cultos, talvez os estudos bíblicos, as reuniões, cultos nos lares, encontros nos lares, pequenos grupos, dependendo da congregação, atraídos por uma expectativa de bem-estar nessa vida terrena. Quem aqui teria coragem de dizer que se aproximou do Evangelho na expectativa de que em Jesus você seria abençoado? Depois você aprendeu o que é o Evangelho, mas que primeiro você se aproximou porque você queria ser abençoado. Quem tem coragem de levantar a mão aqui? Mas eu tenho certeza que há irmãos aqui que se aproximaram
de Cristo, interessados naquilo que Cristo poderia fazer para a sua vida. Por quê? Porque isso é estatística, irmãos, é a realidade. E depois, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação, aí sim, a sua mente foi... houve aquele despertamento e você compreendeu o que é ser um discípulo de Cristo. Mas talvez você tenha se aproximado também assim. Essa expectativa, irmãos, ela é fortalecida por pregação e ensino distorcidos da palavra de Deus. Pois geralmente é apresentada uma solução para aquele problema que a pessoa está vivendo, mas não é anunciada a importância de ser um verdadeiro cristão. Por quantas vezes a pessoa no seu trabalho está passando por uma questão, sei lá, a perda de um familiar, um problema na família, e você chega para a pessoa e você fala, olha, não fica assim não, Jesus é poderoso para transformar essa situação, Jesus pode te curar, Jesus pode libertar dessa questão, Jesus pode transformar essa questão na sua vida. Quantos de nós já não fizemos isso? Eu creio que a maioria. Mas quantos de nós, se não nesse momento em que levamos o remedinho para aquela questão, enfermidade específica na alma da pessoa, quantos de nós em seguida levamos o evangelho, anunciando que aquela pessoa precisa se arrepender dos seus pecados? Quantos de nós? Quantas vezes eu não deixei de fazer isso? Eu levei o remedinho para trazer uma cura para a pessoa, momentânea ali, uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, mas deixei de pregar o evangelho para aquela pessoa. E isso não é evangelizar, irmãos. Então, muitas vezes nós engrossamos essa estatística, porque essas pessoas poderiam ter ouvido o evangelho dos nossos lábios, elas não ouviram, mas ouviram o seguinte: vou pedir oração no grupo de WhatsApp da minha igreja por você. Olha, nós estamos orando por você. Mas quantas vezes você pregou o evangelho para essa pessoa? Quantas vezes eu preguei o evangelho para essa pessoa? Que o Deus veio em forma humana, encarnou, habitou entre nós, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que voltará para nos buscar. E que enviaria o seu Santo Espírito para que, andando em Espírito, nós vivêssemos para a glória de Deus, guardando a expectativa da volta do Senhor. Quantos de nós pregamos, anunciamos isso? Então nós engrossamos essas estatísticas, irmãos. A culpa é nossa, também. Não pensa que a culpa é só dos pastores, dos pregadores, não, irmão. Esses pastores que só têm pregado isso, aquilo, outro. E nós, irmãos, no nosso dia a dia. E nós na nossa família, e nós no nosso trabalho, e nós na nossa escola, na faculdade, na vizinhança, e nós, irmãos. Em nós, entre os nossos irmãos, que muitos talvez estão enganados, enganando-se a si mesmos, achando que vivem o evangelho, mas não vivem. Isso é sério, irmãos. A maioria dos 38 milhões não são cristãos, porque não tem a fé aplicada em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e assim desenvolvendo um relacionamento pessoal com Ele. Eles não creem porque não ouvem. Por que eles não têm a fé aplicada em Jesus? Por que eles não creem? Porque eles não ouvem o Evangelho. E não ouvem porque muitos têm falhado na missão de fazer discípulos. Essa estatística é engrossada porque nós temos falhado nessa missão de fazer discípulos. Nós temos falhado quando nós deixamos de pregar o Evangelho. Romanos 10, 14 a 17, a Bíblia diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
Quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eles precisam ouvir a pregação do Evangelho, irmãos. E nós também, como igreja de Cristo, temos falhado aqui no país, porque deixamos de ensinar o que Cristo nos ensinou. Muitas vezes nós pescamos, pregamos o Evangelho, mas não ensinamos as pessoas. É como no contexto aqui da nossa congregação. Muitas vezes nós pescamos as vidas, as almas, no Projeto Amor, no evangelismo estratégico, na visitação, em N atividades ministeriais, mas nós não discipulamos, não ensinamos, não pegamos o manual que o nosso pastor preparou e ensinamos as pessoas, aquelas pessoas que compreenderam o Evangelho, creram e se comprometeram a viver para a glória de Deus como verdadeiro discípulo de Cristo. Nós, muitas vezes, para você entender, como igreja geral no Brasil, nós deixamos de fazer isso. Como um dos princípios que define o nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, nós cremos que não devemos separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Cremos que Jesus não é apenas o Salvador em quem devemos crer para a nossa salvação, mas também um Senhor a quem devemos obedecer em amor, sendo regenerados pela sua palavra em nós implantadas. Então, se a pessoa se decide por Cristo, ela não pode colocar de lado os ensinamentos de Cristo, porque um discípulo de Cristo não o tem somente como Salvador, mas o reconhece como seu Senhor. O Senhor manda, tem o governo, tem o reino, por isso o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre o homem que reconhece o seu estado de miséria e procura ser o seu servo. Então, ele reina, nós o servimos. Ele manda, nós obedecemos. E é por isso que nós temos que ensinar aquilo que ele mandou, porque senão nós não seremos servos de Deus, não seremos verdadeiros servos de Cristo. Há muitos que fazem os novos na fé tropeçarem. Às vezes as pessoas ouviram a pregação do Evangelho, às vezes elas foram ensinadas na palavra de Deus, porém, muitos de nós, como igreja, temos feito as pessoas tropeçarem. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 17, 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Os pequenos aqui, referência àquele que ainda é fraco na fé, ainda é novo na fé. Irmãos, quantas vezes as nossas atitudes não têm feito as pessoas se afastarem da fé? Quantas vezes, irmãos? Eu me lembro que quando eu trabalhava no Rio, eu pegava um ônibus em Alcântara para Botafogo, direto, de um ponto final ao outro. E eram 2h30, praticamente todo dia de viagem. E eu aproveitava, acordava cedo, pegava o ônibus cedo, aproveitava para continuar meditando na palavra, e eu alternava com tirar um cochilo. E daqui a pouco eu não tinha ninguém do meu lado, quando eu entrei no ônibus em Alcântara. Daqui a pouco entra uma pessoa, eu meio sonolento, cumprimento a pessoa. Ô, tudo bem, bom dia e tal. E pum, volta a cochilar. Daqui a pouco, eu estou na estrada, eu olho, aquela pessoa não está mais ao meu lado, aquela pessoa está em algum banco da frente. E aí daqui a pouco eu volto a cochilar, quando eu vejo eu estou na Alameda. E uma outra pessoa senta do meu lado. E quando eu vejo, daqui a pouco eu acordo novamente, já quase na subida da ponte, essa pessoa não estava do meu lado, ela já estava em outro banco. E aí outra pessoa senta do meu lado. E aí daqui a pouco eu acordo assustado com o meu próprio ronco. E quando eu olho, a terceira pessoa estava num outro banco. O meu ronco estava afastando as pessoas. E as pessoas não queriam ficar próximas do meu lado, porque imagina, você ir horas de viagem com aquele ronco pesado do teu lado. Você está rindo, mas muitas vezes
o nosso ronco espiritual está fazendo as pessoas se afastarem de Cristo, irmãos. Você nunca percebeu isso, não? Que muitas vezes a nossa atitude tem mais servido como um desserviço ao reino de Deus do que um serviço? Será que muitas vezes nós não temos agido assim, como tropeço? É interessante que a palavra tropeço, que o texto nos mostra, que nós lemos, é o termo grego escândalo, que significa gatilho de uma armadilha ou cilada para fazer alguém cair, ou pedra de tropeço. Quando Jesus se referia ao escândalo, ele está falando exatamente isso. É você colocar uma pedra, você colocar um gatilho, uma armadilha que vai fazer alguém tropeçar. E muitas vezes a nossa vida cristã tem sido pedra de tropeço para aqueles que já estão na fé. Lamentavelmente, não é incomum nos depararmos com aqueles que nem querem ouvir a pregação do Evangelho, porque muitos evangélicos, cristãos evangélicos da estatística do IBGE, evidenciam um péssimo testemunho de vida. E aí, mais uma vez, às vezes as pessoas querem até se aproximar do Evangelho, mas por conta de quem nós somos lá fora, elas não querem ser discípulos de Cristo, porque nós não somos. Você entende a seriedade disso? Isso é muito sério. Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Na Nova Versão Internacional, esse versículo diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, o mesmo versículo de Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Está muito diferente hoje em dia? Sinceramente. É porque não tem sido pregado o Evangelho. Porque não tem sido ensinado o que Cristo mandou. Às vezes tem sido pregado, às vezes tem sido ensinado. Por exemplo, eu vou perguntar isso de novo. Da última vez eu me arrependi, mas vou perguntar de novo. Quem aqui louva a Deus porque recebe uma palavra de Deus que é o Evangelho genuíno? Quem aqui louva a Deus por conta disso? Eu creio que muitos de nós. Eu não estou nem olhando, porque da última vez eu olhei, eu fiquei muito decepcionado. Agora, adianta você pegar a palavra pregada aqui, né, e compartilhar com teu amigo de trabalho, se você não é um discípulo de Cristo? Adianta. Ele vai olhar para você, você está me compartilhando, por exemplo, a última pregação do pastor Alan, a teologia do contentamento, em que ele nos ensina como um verdadeiro discípulo de Cristo deve lidar com dinheiro e as riquezas. E aí, digamos que você compartilha essa palavra que para você foi maravilhosa, mas na prática, no teu dia a dia do trabalho, você se demonstra alguém avarento, que só pensa nas coisas da terra. Adianta você compartilhar essa pregação? Não, irmãos. Nem você está entrando no reino de Deus, e você está impedindo a entrar aqueles que gostariam de entrar. Muitas vezes eu fiz isso com as minhas atitudes. Só que nós não podemos agir dessa forma, irmãos, de forma alguma. E é por isso que a Igreja de Cristo ela tem falhado na missão de fazer discípulos. Ainda no Manual para Discípulos de Cristo, o pastor Alan também diz: foi o próprio Senhor Jesus que, ao dar à Igreja a missão de fazer discípulos de todas as nações, explicou que discipular significa não somente batizar,
mas também ensinar os novos convertidos a obedecerem todas as coisas que Ele, Jesus Cristo, nos ordenou. Muitas igrejas têm falhado no discipulado porque, apesar de se dizerem cristãs, deixaram de ensinar o que Cristo nos ordenou. E como resultado dessa negligência, temos uma geração de crentes que denigrem o Evangelho, pois continuam agindo como pessoas egoístas e mundanas. O discipulado bíblico, fecha aspas, o discipulado bíblico é fundamental para ajudar alguém a ter um encontro real, um verdadeiro encontro com Cristo, confiando exclusivamente, plenamente no Senhor para a sua salvação, se convertendo de todo o coração, se arrependendo dos seus pecados e vivendo para a glória de Deus como uma nova criatura regenerada pela palavra, desenvolvendo relacionamento pessoal com Cristo e guardando a esperança da vida eterna. Só que a igreja tem falhado nessa missão, mas o que a gente pode falar de que é um verdadeiro discípulo de Cristo? Um verdadeiro cristão é um discípulo de Cristo, não meramente alguém que se autodenomina cristão, muito menos evangélico. Então nós temos, nos últimos tempos, eu tenho tido cuidado de não me denominar evangélico, já há muitos anos, antes de vir para cá inclusive, como cristão. Só que eu estava refletindo, irmãos, às vezes é complicado você se denominar, é complicado, mas não é, você se denominar cristão, porque as pessoas veem muitos por aí que também se dizem cristãos e na verdade não são. Lendo a palavra de Deus, nós vemos algo muito interessante. Apenas 3 textos bíblicos nos mostram o termo cristão. A primeira referência que nós temos está em Atos capítulo 11, versículo 16, onde nós descobrimos que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E o contexto ali daquela igreja era uma igreja pujante, aqui não dá tempo de nós lermos, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, que fazia a vontade de Deus, uma igreja que estava se fortalecendo na palavra, uma igreja que estava crescendo, a ponto da fama da igreja chegar aos apóstolos em Jerusalém, a fama da igreja de Antioquia. E o que eles fizeram? Vamos mandar Barnabé, para Barnabé ver o que está acontecendo. Barnabé vê o que está acontecendo, vai atrás fica ali um tempo, né? Fica maravilhado com o que está acontecendo. Ele vai atrás de Paulo, busca Paulo para que eles dois pudessem continuar ensinando aquela igreja. Então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, nesse momento. Antioquia ali, da Síria, era uma comunidade internacional. Você tinha pessoas de diferentes nações. Por consequência, a igreja também ela era composta por pessoas de diferentes nações. A igreja de Antioquia. Quando houve a perseguição, a palavra nos mostra, alguns versículos antes, em Atos 11, que os discípulos não queriam pregar aos não-judeus, eles só queriam pregar aos judeus. Mas tinha alguns homens ali, de outras nacionalidades, não israelitas, que eles, vamos anunciar o evangelho para todo mundo, precisamos pregar para esse povo. E por conta deles terem começado a pregar o evangelho, o número de cristãos em Antioquia começou a ser grande. E a partir daí que a igreja ganhou fama em Jerusalém, a ponto de enviarem Barnabé. Então, por ser uma comunidade internacional, uma cidade com pessoas de diferentes nacionalidades, a igreja de Antioquia tinha pessoas de diferentes nacionalidades também. Então, para que houvesse, dizem alguns estudiosos, né, compreendo que para haver um nivelamento da compreensão das etnias e não ficar aquilo, porque ele é argentino, está aqui no Brasil, porque ele é uruguaio, porque ele é de determinada nacionalidade, porque ele é árabe, porque isso, porque aquilo outro, não. Então, para não ficar se chamando por nomes regionais,
Então eles passaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque diante de Cristo, em Cristo, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há judeus, não há escravo, não há livre. Porque Cristo é tudo em todos. É o que a palavra nos ensina. Então, por conta disso, por Cristo ser tudo em todos, dizem alguns estudiosos, é que então eles passaram a ser chamados de cristãos, mas não pela própria igreja, não por eles próprios. Muitos acreditam que não foram chamados de cristãos, não por eles próprios. A maioria dos cristãos, a maioria dos estudiosos bíblicos concordam que os cristãos ali não foram chamados assim por conta deles próprios, da própria igreja em Antioquia. Porque a Bíblia nos mostra que a igreja usava outros nomes para seus próprios integrantes. Não era comum. Existem só 3 referências, nós vamos ver aqui, da Bíblia chamando o discípulo de Cristo de cristão. Esse texto que nós lemos e alguns outros. Como é que os cristãos eram conhecidos? Os fiéis, aqueles que eram do caminho, da conhecida seita do caminho. 1 Pedro 3,8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. A igreja se chamava um irmão ao outro de irmãos. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Por isso nós não podemos nos chamar de pecadores, porque éramos pecadores. Porque Deus provou o seu amor, enviando Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos chamavam entre si de santos também. E eles também se chamavam de discípulos. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 21. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Atos 21:4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Então, por conta de outras 2 referências bíblicas, há quem afirme que esse termo cristão, ele era usado de forma pejorativa. Há quem afirme isso, eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, desafiado por Paulo em seu julgamento, o rei Agripa usa o termo na conversa que ele teve com Paulo, provavelmente num tom pejorativo, provavelmente. Atos 26, de 26 a 28. Porque o rei, diante que também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Qual era o contexto ali? Paulo estava no seu julgamento, estava na presença de Festo e do rei Agripa. Então ele estava pregando o evangelho na sua defesa a Festo. E Festo fala, a Bíblia fala que ele se exalta, que ele fala em alta voz. Estás louco, Paulo? Está delirando? Que negócio é esse de ressurreição dos mortos? Que alguém morreu, ressuscitou e para sempre está maluco? Você está louco, Paulo? E aí Paulo fala isso aqui. Não, eu falo isso inclusive na presença do rei. Aliás, o rei sabe o que está acontecendo. Rei, você sabe que você conhece isso. Porque aconteceu com Jesus, não aconteceu escondido em qualquer lugar. Aconteceu em Jerusalém. É claro que você sabe o que aconteceu. E olha, e bem na verdade, você acredita nos profetas, não acredita? Paulo ainda deu uma cutucada ali nas entrelinhas para mim, provocando. E você crê nos profetas, não crê? Falando para o rei Agripa. E o rei Agripa, que isso, Paulo? Está quase querendo me converter a cristão? Está quase querendo me persuadir a cristão? Então, há quem diga que por conta desse contexto,
o rei Agripa chamou de cristão de forma pejorativa, porque já estava começando a ouvir que esses irmãos eram chamados de cristãos. E há um outro texto também, esse texto escrito, o próprio Pedro, apóstolo Pedro, afirmando isso, encorajando a igreja perseguida a se alegrar no sofrimento por Cristo. Pedro usa o termo que provavelmente era usado pelos ímpios como uma expressão pejorativa. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 a 16. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Por quê? Porque ali era um contexto do sofrimento. E ele estava encorajando os irmãos. Aquela era uma igreja muito perseguida. A igreja, os irmãos para quem Pedro escreve a sua primeira carta, eles eram peregrinos e forasteiros, e eles viviam de cidades em cidades, procurando professar a fé, e em meio a pagãos, os pagãos se convertiam. E às vezes era o marido que se convertia, às vezes era a esposa. E ali tem todo um desenrolar, no capítulo 3 anterior, falando sobre a forma do relacionamento, marido e mulher. E quando chega no capítulo 4, ele encoraja os irmãos. Não, se vocês sofrem, vocês não estão sofrendo como homicidas, como criminosos, como pessoas que fazem o mal. Vocês sofrem como discípulos de Cristo. Só que dizem alguns estudiosos que por conta do contexto de perseguição, sofrer como cristão, a palavra cristão, era porque os cristãos eram mal vistos. Então era um sofrimento do cristão. Então sofre, mesmo você sendo xingado, entre aspas, de cristão, sofre mesmo assim. Se você é chamado de Bíblia, né, como os cristãos eram chamados antigamente, se você sofre por conta de Cristo, amém. Sofre por Cristo. É o que ele estava dizendo. Por conta disso, irmãos, esses três contextos, eu não vejo problema. Alguns veem, não pode chamar de cristão, tem que chamar de discípulo de Cristo. Eu não vejo o menor problema de um discípulo de Cristo verdadeiro ser chamado de cristão verdadeiro. Porque nos três contextos onde a palavra de Deus mostra aqui, Atos, o texto que nós lemos, 1 Pedro, e o texto que nós lemos também, os dois de Atos e 1 Pedro, os contextos eram falando bem dos discípulos de Cristo como cristãos. Então, se os outros falam bem de nós, usando uma palavra que para eles é xingamento, problema deles. Amém? Não se importe com isso. De qualquer maneira, nos textos bíblicos onde aparece o termo cristão, a aplicação é para aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, irmãos, primeiro, ele prioriza a Cristo. Abra Lucas capítulo 14, por favor. Evangelho de Jesus segundo Lucas. A partir do versículo 26. Deixa Lucas aberto aí, por favor. A partir do 26, nós veremos o seguinte. A partir do 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós enxergamos no versículo 26, que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele prioriza a Cristo. Quando Jesus ele falou aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer, ele não está falando que é para você odiar a sua família, claro que não. Ele está falando o seguinte: se você deixar de me priorizar para priorizar a sua família, então você não é meu discípulo. É isso que ele está dizendo. Lembra da pregação do pastor Robson?
em que ele nos ensinou na palavra de Deus, sobre as prioridades que nós devemos ter na vida, lembra? Daquela pregação, que no início ele passou até um videozinho nos mostrando. Então, a gente precisa definir as prioridades. Primeiro é o relacionamento com Deus, primeiro Cristo, depois vem a família. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Se você deixa de vir para o culto porque você vai passear com a sua família, e você faz isso recorrentemente, pergunte-se se você é um cristão. Se você prioriza suas atividades de lazer, se você prioriza a atividade de lazer com a família, se você prioriza o cuidado da família a você ter a sua vida com Deus, pergunte-se se você é um discípulo de Cristo. Se eu faço isso, pergunto-me se eu sou um discípulo de Cristo. A gente precisa compreender isso. Foi Jesus que nos ensinou, irmãos. Ah, mas é aniversário. Ah, porque é isso? Foi Jesus que nos ensinou, amados. Continuando o versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nesse texto nós encontramos 3 aplicações nesse versículo. Por exemplo, como versículo geral, nós enxergamos que o verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a enfrentar o sofrimento. Carregar uma cruz publicamente era marca do criminoso destinado à execução, alguém que assume a humilhação particular ou dificuldade que tem de passar quando se torna discípulo de Jesus, a ponto de aceitar a possibilidade de enfrentar uma morte vergonhosa, como era a condenação à cruz. A morte de Jesus, irmãos, Jesus morreu como um maldito, porque a Bíblia nos mostra, no Antigo Testamento, maldito aquele que morresse no madeiro. Ele foi feito maldito, levando as nossas maldições. Ele passou a vergonha da morte de cruz por nós. E antes dele mesmo morrer na cruz, ele deixou a dica para nós. Da mesma forma que eu levarei a humilhação de morrer a morte de cruz por amor a cada um de vocês, vocês precisam tomar a cruz de vocês e me seguir. Então, um discípulo de Cristo, ele está disposto a sofrer esse sofrimento. Só que nós vemos também, irmãos, nesse mesmo versículo, na parte A, algo muito interessante. E qualquer que não levar a sua cruz, levar a cruz não era só você levar a vergonha, mas você levar a cruz significa que você assumia a culpa daquele crime. Era como se fosse a sua confissão de culpa. Então, levar a sua cruz é nós também admitirmos e assumirmos a nossa culpa pelos nossos pecados. Levar a nossa cruz também significa nós reconhecermos que tropeçamos, que pecamos, que erramos, que carecemos de nos arrepender e precisamos do perdão de Deus. É reconhecer que nós precisamos de um Salvador, é reconhecer que nós não podemos nos salvar, é reconhecer que Jesus morreu naquela cruz por conta dos nossos pecados, é assumir a culpa do nosso pecado. Você precisa assumir a culpa pelo seu pecado, irmão. Eu preciso assumir a minha culpa pelo meu pecado, porque enquanto nós fugirmos e não assumirmos que a culpa é minha, que a culpa é sua, por aquilo que nós pecamos, irmãos, não tem como nós sermos perdoados. E se nós não formos perdoados, nós estamos perdidos, irmãos. Você pode compreender essa realidade? Você compreende a importância de você levar a sua cruz? Só que também na parte B, Jesus ele continua, ele fala, e não vier após mim. Um discípulo de Cristo, ele não só assume a sua culpa, mas ele também segue os passos de Cristo. Ele anda com Cristo pisando em suas pegadas. Ele fala, vem após mim. Imagina a areia, imagina o solo, muitas vezes desértico, o solo terroso, chão batido, igual eram as ruas aqui ao redor do bairro, as ruas como eram ruas de terra.
Muitas vezes, por onde você pisava, você deixava a marca do seu pé, ficava pegado. Imagina você andando na areia e você deixando as pegadas ali. Você deve ter visto aquelas fotografias, né? De pessoas seguindo pegadas na areia. Imagina Jesus deixando as suas pegadas e nós o seguimos. Jesus andou por aqui, deixou a pegada aqui. Eu vou pisar aqui, porque foi isso que Jesus fez. Jesus andou para cá, deixou a sua pegada. Eu sigo Jesus e piso na sua pegada. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu faço aquilo que Jesus fez. Eu deveria fazer, eu faço é muita prepotência. Eu deveria fazer, que eu quis dizer, aquilo que Jesus faz. Aquilo que Jesus fez. Nós, como discípulos de Cristo, deveríamos seguir as pegadas do nosso Mestre. Você compreende? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele também anda seguindo os passos de Cristo. Versículo 28 em diante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, o discípulo de Cristo, ele também calcula o custo do discipulado. Tem um custo seguir a Cristo. A palavra de Deus nos ensina isso. Continuando o texto, no versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É tudo quanto tem, não é tudo quanto é. É interessante esse texto. Alguns, você vai ver, negue-se a si mesmo, mas vamos ler. Aqui a Bíblia está falando, renuncia a tudo que tem. A vida cristã não consiste em ter, irmãos. Não é ter uma casa, não é ter um bom emprego, não é ter uma boa formação profissional, não é ter carro, não é ter riquezas, não é ter bens, não é ter posição social, não é nem ter título eclesiástico. A vida cristã não é ter. Jesus afirma aqui: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não é a tudo que é, mas é a tudo quanto tem nesse texto aqui. Nós precisamos, irmãos, renunciar o ter. A vida cristã não consiste em ter. Nós somos discípulos de Cristo e, como discípulos de Cristo, a nossa preocupação é sermos como Cristo é vivermos cada dia para a glória de Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo, versículos 34 e 35, faz a diferença. Por quê? Jesus está falando do preço do discipulado e fala das características de um discípulo. E Jesus encerra falando sobre sal. Por quê? Porque em outros ensinamentos ele já falou que nós somos sal. Ele já falou. E aqui ele estava lembrando, reforçando o ensinamento. Bom é o sal, ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo. Mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque um verdadeiro discípulo de Cristo, ele faz a diferença. Abra outro texto, por favor, Mateus capítulo 16. Mateus 16, por favor. O discípulo de Cristo, amados, ele nega a si mesmo a partir do versículo 24. Mateus 16, 24. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele nega a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Agora aqui já é diferente.
o primeiro texto que nós lemos em Lucas, ele fala, renuncie ao que tem. Aqui Jesus fala, renuncie a si mesmo. É diferente. Eu não só preciso renunciar o que eu tenho, como eu preciso renunciar quem eu penso que sou. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A Bíblia, de forma maravilhosa, nos ensina isso e continua. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele nega a si mesmo. E o contexto aqui, irmãos, desse texto, é um contexto de oposição ao coitadismo, ao nós acharmos que o discípulo de Cristo, ele não vai sofrer. Por quê? Se nós formos ler alguns versículos anteriores, Jesus estava predizendo a morte dele. E Jesus estava ensinando aos discípulos abertamente como importava a ele morrer. E Pedro, aquele que batia no peito dizendo que amava Jesus mais do que todos os discípulos, chamou Jesus de lado. Jesus, quero fazer um gabinete com o senhor aqui, tratar de um assunto. Chega mais, por favor. Só pode fazer um gabinete comigo agora? Claro, Pedro. Jesus já sabia, né? Mas claro, Pedro. E aí, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E aí Jesus fala, então disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Não tem quando a pessoa está passando uma provação, e nós nos tornamos profetas e dizemos assim, já deu tudo certo, não vai acontecer o pior não, sem Deus ter falado conosco. Está na Bíblia. Entendeu? Não tem quando você fala, ou já falou, não, a vitória é certa, em nome de Jesus. Naquela situação, é certa mesmo, irmãos? Será que é? Eu não sei. Será que é? É o que a Bíblia está me ensinando, naquele contexto ali, daquela questão que a pessoa está vivendo? Não, não vai acontecer o pior para você não, vai acontecer o melhor. Não, vai dar tudo certo, para com isso. Pedro estava fazendo isso com Jesus, irmãos. E Jesus chega para ele, Pedro, não é assim não. E repreende a Pedro. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele nega a si mesmo. O versículo 25 nos traz um ensinamento interessante, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem é um discípulo de Cristo, morreu para esse mundo. Se nós não morremos para o mundo, é sinal de que nós não somos cristãos. Nós precisamos morrer. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais do que compreender que o sacrifício de Cristo foi uma troca, o discípulo de Cristo compreende que também foi crucificado, morrendo para este mundo e vive para a glória de Deus. Não é simplesmente que houve uma troca e Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Sim, mas nós também fomos crucificados. Se nós não entendermos que nós fomos crucificados e morremos para esse mundo, nós não somos verdadeiros discípulos de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo morreu para esse mundo.
O verdadeiro discípulo de Cristo tem o foco no espiritual. Porque o versículo 26, Jesus ensina aqui: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que é mais importante, ganhar o mundo inteiro ou a salvação da alma? É a eternidade da sua alma com Deus ou as coisas dessa terra? Então o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem foco naquilo que é o espiritual. Versículo 27, nós aprendemos que o verdadeiro discípulo de Cristo tem a esperança da vida eterna. Por quê? Por que eu devo ter essas características de um discípulo de Cristo? Jesus explica: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Ou seja, existe uma expectativa do meu retorno. Jesus fala: você precisa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, porque você aguarda esse mesmo Cristo vir descendo nas nuvens, juntamente com seus anjos, com poder e grande glória. É porque você e eu temos a expectativa da eternidade com Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, porque nós guardamos firmes a confissão da nossa esperança. E Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança da glória. É por isso que nós precisamos ser discípulos de Cristo, autênticos, verdadeiros, irmãos. Cristãos verdadeiros, porque nós não negamos a Cristo e temos essa expectativa do retorno dele. O verdadeiro discípulo de Cristo, João 8, 31, 32, permanece na palavra de Deus. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo de Cristo é encorajado pelo exemplo do Senhor. Mateus 10, 24 a 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais os seus discípulos. Ou seja, se Jesus foi perseguido, nós seremos perseguidos, irmãos. Dá glória a Deus porque você é perseguido por Cristo. Exalta o Senhor porque implicam com você, por você ter uma fé aplicada em Jesus Cristo. Dá glória a Deus por isso. Se fizeram com Jesus, o Mestre, não vão fazer conosco? O verdadeiro discípulo de Cristo é identificado pelo amor. João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo de Cristo frutifica. João 15,8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O verdadeiro discípulo de Cristo faz discípulos. O verdadeiro discípulo de Cristo discipula. Nós precisamos ser aqueles que, como verdadeiros discípulos do Senhor, fazemos discípulos, irmãos. Só que somos verdadeiros discípulos que permanecerão até o fim, ou falsos discípulos que abandonarão a Cristo por sermos confrontados. João 6, de 64 a 68. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Será que nós permaneceremos em Cristo? Ou será que porque nós ouvimos pregações que nos confrontam, nós queremos deixar de ser discípulos de Cristo? Será porque uma pregação aqui, que vai lá, e irmãos, Espírito Santo é o Espírito Santo, ele nos sonda e nos conhece. Então, quando o Espírito Santo na pregação manda aqui, a pregação está para a igreja, mas quando vem para você, você sabe que
O Senhor está falando contigo. E por conta disso, você vai deixar de congregar? Porque a pregação te ofende? A pregação na palavra te ofende? Era isso que estava acontecendo com aqueles discípulos ali, os falsos discípulos. Porque Jesus estava trazendo uma palavra dura para eles. Eles até afirmaram: dura essa palavra para nós, não queremos ouvir isso não. Saíram, tornaram para trás. E Jesus os confronta. E Jesus confronta os demais discípulos. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar de me seguir? Só que Jesus sabia, irmãos. A Bíblia fala que Jesus sabia, bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. Jesus sabe quem é o joio. Jesus sabe quem é o trigo, porque o trigo é plantado pelo Pai. A palavra de Deus diz, e o joio é plantado por Satanás. A Bíblia nos mostra isso. Então, será que nós somos joio infiltrado no arraial do Senhor, irmãos? Já se perguntou isso? Se você é joio infiltrado no arraial? Misericórdia. Nós precisamos nos converter. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Queremos viver a eternidade como uma criação corrompida. Nós queremos viver a eternidade com Deus da forma corrompida como nós vivemos hoje em dia. Só que não, irmãos. A vida eterna é para a nova criação, regenerada pela palavra de Deus. A eternidade com Deus é para verdadeiros discípulos de Cristo. Será que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos? Olhando para esses textos que nós vimos aqui, será que nós somos? Só que nós precisamos ser um discípulo de Cristo que faz discípulos. Os irmãos em Tessalônica, nós estamos encerrando, eles foram recebedores da palavra. Volta lá para 1 Tessalonicenses. Numa outra oportunidade, se o Senhor permitir, na segunda aula, nós vamos ver como essa igreja era uma igreja modelo. Como o discipulado deles, como eles serem verdadeiros discípulos de Cristo, era um modelo, as características desse modelo que eles eram. 1 Tessalonicenses 1, texto inicial. No versículo 5, a Bíblia nos diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então os irmãos em Tessalônica, eles foram recebedores da palavra, eles receberam a palavra, mas eles guardaram a palavra? Não, irmãos, eles não guardaram a palavra, eles foram um modelo, um exemplo, mas eles não guardaram a palavra. Eles não se tornaram discípulos de Cristo para simplesmente serem discípulos de Cristo, eles se tornaram discípulos de Cristo, eles se tornaram a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, chamados das trevas para a luz, a fim de anunciardes as suas boas novas. É para isso que eles foram resgatados. E a Bíblia nos afirma aqui no versículo 8: porque por vós soou a palavra do Senhor. Irmãos, esse termo aqui, soou, talvez na tua Bíblia esteja repercutiu, é o termo grego execheumai, que significa soar adiante, ressoar, soar como uma trombeta. A palavra que estava implantada dentro daqueles irmãos em Tessalônica não fazia apenas que eles fossem verdadeiros discípulos de Cristo. É claro que a carta foi escrita para algumas correções, mas a palavra neles chacoalhava tanto o interior deles, que eles eram verdadeira trombeta de Deus anunciando o evangelho, irmãos. Era isso que eles eram. O ressoar aqui, o repercutiu, era a voz de trombeta. A palavra de Deus por eles era anunciada como voz de trombeta. Nós precisamos fazer discípulos, anunciar o evangelho, ensiná-los tudo aquilo que Jesus tem ordenado como a voz de trombeta, como aqueles que têm convicção, certeza da palavra que receberam. Versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza.
É assim que a palavra de Deus precisa estar em nós. E se ela está assim em nós, quando nós formos fazer discípulos, quando nós formos evangelizar, nós vamos ressoar como a voz da trombeta. A palavra de Deus na nossa boca vai ser a trombeta de Deus, anunciando que o povo se arrependa, anunciando que breve Jesus virá, anunciando que para todos sempre o nosso Senhor reinará, como voz de trombeta. É assim que nós precisamos fazer. Isso é fazer discípulos, irmãos. Isso é fazer discípulos. E nós precisamos compreender, irmãos, que talvez a gente fique pensando assim: mas quem sou eu? Eu não conheço muito a Bíblia, eu conheço pouco. Irmãos, não fica assim. Cada um de nós deve ser um autêntico discípulo de Cristo, que recebe a palavra de Deus, mas a transmite como discipulador. O ID é para a igreja. O ID não é para um ministério específico, ou alguns. O ID é para todos. Não é um convite, é uma ordem para todos. É importante, sim, que os irmãos se organizem para evangelizar juntos, de acordo com o tipo de evangelismo com qual cada um tem maior identificação. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós evangelizamos por meio dos ministérios: evangelismo estratégico, culto no lar, encontro no lar, visitação, projeto amor. Tantas formas. Ensino infantil. Tantas maneiras que você pode anunciar o evangelho. Tantas maneiras. Você pode se encaixar em um deles. E pelo ministério de discipulado, nós ensinamos o que Cristo nos ordenou. Você pode e deve se engajar ministerialmente, sim, em um desses ministérios, para que você também faça discípulos. Porém, nós precisamos compreender que evangelizar, discipular, é algo que deve fazer parte do cotidiano de todo cristão, irmãos, de todos nós. Todos nós devemos contar sobre a transformação que Cristo operou e continua operando em nossas vidas, ensinando o que Cristo nos ordenou. Nós precisamos. Todos nós devemos fazer discípulos de Cristo, irmãos. O ID é para os discípulos de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa dar fruto. Eu preciso dar fruto. Preste atenção nesse texto, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, 1 e 2. A palavra idôneo aqui no texto, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros, é o termo grego rikanou, que significa ser apropriado para alguma coisa, ter condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinada tarefa. E talvez você se sinta incapaz, irmãos. Talvez eu me sinta incapaz. Mas só que a palavra de Deus, quando eu li esse texto aqui, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, irmãos, para mim foi algo assim maravilhoso. O texto que eu vou ler com vocês aqui, Colossenses 1, do 12 a 14. Porque se em 2 Timóteo, Paulo está instruindo Timóteo que ele confie o ensino da palavra a pessoas fiéis, idôneas, que pudessem ensinar a outros. No texto que nós leremos em Colossenses 1, de 12 a 14, nós vemos que essa capacidade de ser idôneo para ensinar não vem de nós, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. É o Pai, irmãos. É o poder de Deus em nós que nos faz capazes de fazer discípulos. É o poder de Deus em nós que nos capacita a evangelizar. É o poder do Espírito Santo que nos habilita a ensinar aquilo que a gente sabe da palavra. É o poder de Deus em nós. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, procuramos ser verdadeiros discípulos de Cristo, o poder de Deus nos capacita, irmãos. O poder do Espírito Santo te capacita. Que você seja cheio do Espírito Santo, que eu seja cheia do Espírito Santo, que nós sejamos revestidos pelo poder do alto para podermos fazer discípulos, irmãos. A tarefa é nossa, que nós sejamos humildes, que nós tenhamos um coração quebrantado, arrependido, submisso ao Senhor, nos fortificando na sua graça, para a sua glória, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Nós precisamos fazer discípulos, amados. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça pelo estudo da tua palavra, eu te dou graça porque o Senhor é aquele que tem nos ensinado a importância muito forte ainda nesse tempo de nós fazermos discípulos, Senhor. Se Jesus ainda não voltou, é porque o Senhor tem tido misericórdia e deseja que muitos cheguem ao arrependimento. Pai, nos ajuda a não nos envergonhar, nos ajuda a não retroceder, nos ajuda a não esconder os talentos, nos ajuda a não ser pedra de tropeço, nos ajuda a não deixar de entrar e impedir que outros entrem no teu reino. Nos ajude, Pai, a anunciar a tua verdade e ensinar tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado. Eu rogo a Ti, Paizinho, capacita-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche a Tua igreja com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Encha-nos de Ti para a Tua glória, Pai, para que nós possamos ser Tuas testemunhas, anunciando a Tua verdade, fazendo discípulos de todas as nações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.